O episódio começa com Lex Luthor usando seu traje super avançado para enfrentar a Mulher Gavião. Ele consegue dominá-la com relativa facilidade e planeja acabar com sua vida, mas Superman aparece para protegê-la. Mesmo com todo o esforço de Luthor, seu traje não é suficiente para parar o Homem de Aço, que o derrota. Isso desencadeia um confronto entre os dois. Enquanto voam, Superman defende-se e usa sua visão de calor para tentar neutralizar o traje de Lex Luthor. Ele consegue se aproximar e golpeá-lo, mas Luthor responde. A Mulher Gavião volta à luta e lança um ataque que danifica parte do traje de Luthor. Desesperado, ele tenta fugir, mas Superman o persegue. Sem opções, Luthor ataca um navio de passageiros para distrair o Homem de Aço, levando-o a descer para salvar as pessoas, juntamente com a Mulher Gavião. Enquanto isso, Luthor foge para a sede da LexCorp, sua antiga empresa. Ele enfrenta problemas financeiros devido às suas tentativas de eliminar a Liga da Justiça e seus problemas legais. Ele teve que ceder o controle da empresa a uma mulher. Luthor busca ajuda dela, alegando que tudo que ela conquistou foi graças a ele. No entanto, ela se recusa a ajudar, afirmando que ela pegou a LexCorp quase falida e a fez lucrativa novamente. Luthor se vê obrigado a ameaçá-la para conseguir apoio, pois precisa alcançar o professor. Acontece que a mulher o demite, o que deixa Luthor furioso, pois o professor era um dos melhores cientistas da LexCorp. A mulher estava tentando cortar gastos. Lex Luthor vai à casa do Dr. Ivo após descobrir que ele pode estar lá. Enquanto isso, a Liga da Justiça está ocupada salvando os passageiros do navio que Luthor tentou afundar. Superman e Caçador de Marte se dedicam a resgatar as pessoas, perdendo assim qualquer pista que os levaria a Lex Luthor. Superman pede a Caçador de Marte para vasculhar as mentes das pessoas na cidade em busca de pistas sobre Luthor. Caçador de Marte alerta sobre nunca ter feito tal coisa e a possibilidade de não conseguir fechar o portal mental depois de aberto. No entanto, diante da urgência de deter Luthor, Superman insiste na necessidade de pará-lo. Enquanto isso, Luthor chega à casa do Dr. Ivo e descobre que ele está morto na cama. Enquanto pondera sobre seus próximos passos, é surpreendido por uma presença. Esta entidade se aproxima, posiciona o braço do Dr. Ivo de volta na cama e escaneia Lex Luthor para copiar sua aparência. O homem ficou impressionado com a situação. Enquanto isso, o Caçador de Marte começou a vasculhar as mentes de todas as pessoas na cidade. No entanto, algo inesperado aconteceu e ele não conseguia mais interromper essa leitura mental. Todos os pensamentos tristes, egoístas, malignos e perversos das pessoas invadiram sua mente. Ele estava perdendo a fé na humanidade ao se dar conta de que todos tinham pensamentos tão sombrios. Para se livrar desses pensamentos intrusivos, o Caçador de Marte voou para longe dali. Enquanto isso, na casa do Dr. Ivo, Lex Luthor tentava consertar seu traje e pediu ajuda a uma entidade misteriosa que apareceu. No entanto, essa entidade só parecia interessada em saber quando o Dr. Ivo acordaria. Luthor explicou que o Dr. Ivo nunca mais acordaria, mas que ele era seu melhor amigo e pediu para que essa entidade ficasse de olho nele depois que ele se fosse. Luthor disse que cuidaria do androide, mas também alertou que o androide teria que cuidar dele ou ele também dormiria para sempre. Esta entidade revelada como um androide começou a ajudar Luthor e afirmou precisar de combustível. O androide então foi até uma instalação ultra-secreta do governo, onde, após neutralizar alguns guardas, copiou as características de um deles. Parecia perturbar o homem. O androide se aproximou do combustível que Alex precisava e o pegou à força. Em seguida, ele saiu correndo, pulou a cerca e arremessou contra os guardas. Nesse momento, a Mulher Gavião passava por ali e testemunhou tudo. Ela desceu para conter o androide, conseguindo derrubá-lo e recuperar o combustível. No entanto, ela não previu o que estava por vir. O androide escaneou e replicou todas as características físicas e habilidades da Mulher Gavião. Ele então a atacou, resultando em um confronto entre os dois. A Mulher Gavião tinha vantagem inicial e conseguiu derrubá-lo, mas o androide usou a cerca para prendê-la. Quando estava prestes a atacá-la, os guardas o distraíram. Ele se lembrou do combustível e voou dali com ele. Enquanto isso, Alex estava na casa do Dr. Ivo, lendo os projetos do homem para o androide chamado Amazo. De repente, Amazo apareceu, deixando Alex impressionado, já que o programa de duplicação do Dr. Ivo realmente funcionava. Amazo já tinha replicado a Mulher Gavião, mas Alex não ficou feliz em descobrir que ela ainda estava viva.
Ele então começou a contar uma história para Amazo, expressando seu desejo de tornar o mundo um lugar melhor, mas revelou que seu sonho foi destruído por 7 pessoas. Derrotar a Liga da Justiça e depois passar o comando para alguém em quem confiam. Esse alguém pode ser o androide Amazo, uma espécie de filho que ele nunca teve. No entanto, para isso acontecer, Amazo terá que eliminar toda a Liga da Justiça, e ele parece determinado a fazer isso. Batman e Superman foram até a LexCorp para pedir ajuda àquela mulher para localizar Lex. Batman deixou um comunicador com ela caso houvesse alguma emergência, mas ela não revelou que já havia falado com Lex. Enquanto isso, o Caçador de Marte estava na floresta tentando afastar os pensamentos invasivos das pessoas, chegando até a cortar o contato com a equipe da Liga da Justiça. Enquanto isso, Mulher Maravilha e Flash conversavam com a Mulher Gavião. Ela ainda não havia percebido que Amazo tinha copiado seus poderes, pensando apenas que ele também tinha asas e uma massa igual à dela. O androide Amazo, de repente, apareceu e os heróis tentaram derrotá-lo. A Mulher Maravilha começou o ataque usando seu laço da verdade, mas o Amazo instantaneamente copiou seus poderes, ficando tão poderoso quanto ela. Enquanto ele puxava o laço, o Lanterna Verde interveio com uma descarga de energia. No entanto, o Amazo também replicou os poderes do Lanterna Verde e contra-atacou. Flash tentou atacar, mas o Amazo usou os poderes do Anel do Lanterna para se esquivar e, em seguida, copiou a velocidade de Flash. Depois de ser lançado para longe pelo Lanterna Verde, a Mulher Gavião tentou enfrentá-lo, mas sem sucesso. A Mulher Maravilha também entrou na luta, porém, com o Amazo agora possuindo uma variedade de poderes, ela não era páreo para ele. O Lanterna Verde tentou protegê-los com uma redoma, esperando não perder suas vidas. Enquanto isso, a mulher da LexCorp tentou avisar Alex sobre a situação com a Liga, mas Alex estava indisposto e não pôde atender. No entanto, essa tentativa foi suficiente para o Batman rastrear a ligação e descobrir onde Alex estava escondido. Logo em seguida, Superman e Batman receberam um aviso do Lanterna Verde, alertando-os para não se aproximarem, pois os heróis descobrem que o androide Amazo pode replicar os poderes de qualquer super-humano, exceto os deles próprios. Eles são aconselhados a não se aproximarem, pois isso só fortaleceria o Amazo ainda mais. Nesse momento crítico, o Lanterna Verde começa a enfraquecer diante do poder do Amazo e perde sua proteção. O Amazo se prepara para um golpe final, mas é interrompido pela chegada repentina do Superman. O Homem de Aço pega uma placa de metal e a solda na cabeça do Amazo usando sua visão de calor, impedindo-o de copiar seus poderes. No entanto, enquanto o Superman começa a atacá-lo, ele é pego de surpresa por um golpe da massa do Amazo. O Amazo então remove a placa que o Superman colocou em seus olhos, e após desviar do próximo ataque com a velocidade do Flash, copia os poderes do Superman. Nesse ponto, os heróis começam a perder as esperanças, pois o androide Amazo se torna mais poderoso do que os super-heróis se unem enquanto o androide Amazo se aproxima para eliminar o Superman. O Homem de Aço não desiste facilmente e inicia um confronto com ele. No entanto, o Amazo, além de ter a mesma força do Superman, possui os poderes de outros heróis, tornando difícil para o Superman vencê-lo. Mesmo assim, ele consegue dar um golpe poderoso no Amazo, fazendo parar no teto de um prédio. De repente, Batman aparece e pede para o Superman se afastar, assumindo o controle da situação. Percebe que, embora o homem não tenha poderes, ele possui algo ainda mais valioso. Ele retira um pedaço de kryptonita de seu cinto. O Amazo, que copia não só os poderes, mas também as fraquezas dos heróis, percebe a presença da kryptonita. Sabendo que seria derrotado, o Amazo salta do prédio e se esconde nos esgotos. Batman, sempre preparado, conseguiu salvar os super-heróis ao perceber essa fraqueza do Amazo. Enquanto isso, a mulher da LexCorp vai até Alex para avisá-lo que Batman e Superman estão indo atrás dele, alertando que logo estarão lá. A Alex começa a empacotar seu traje e pede ajuda a ela. Os super-heróis continuam procurando pelo Amazo, mas não conseguem encontrar nenhum sinal dele. Além disso, o grupo de heróis ainda está em busca de Lex Luthor. Enquanto isso, o Caçador de Marte está na floresta refletindo sobre se vale a pena defender uma raça humana que possui pensamentos tão destrutivos. De repente, ele avista um grupo de pessoas procurando por uma jovem chamada Jennifer. Superman, Flash e Lanterna Verde chegam à casa do Dr. Ivo, mas quando tentam entrar, explosivos detonam, incendiando o local. Superman começa a soprar o fogo para apagá-lo, enquanto Lanterna Verde desvia a água do rio para ajudar. Eles conseguem salvar algumas coisas de dentro da casa. Nesse momento,
o androide Amazo aparece brevemente apenas para ouvir que Lex não está na casa e então voa para longe. Enquanto isso, o homem vai com a mulher até um armazém escondido da LexCorp. Ele expressa que tudo está mudando e que ele está retomando o controle da LexCorp. Enquanto isso, o robô Amazo sobrevoa a cidade em busca de Lex, e ao avistar um homem calvo, semelhante a Lex, desce para falar com ele, mas percebe que não é o próprio. Ele continua sua busca pelo Lex original. Desesperado, o Amazo consegue escutar a voz de Lex enquanto ele conversa com a mulher. De repente, o Amazo invade o local onde eles estão. A mulher tenta combate ao androide, a mulher tenta atacá-lo, porém o androide derrete o objeto letal sem esforço. Lex tenta acalmar a situação, assumindo a personalidade do Flash, o que faz o androide se aproximar dela de maneira inapropriada. Em seguida, ele questiona Lex sobre o motivo de ter saído da casa, mas Lex se recusa a responder diretamente, apenas querendo saber se o androide já eliminou a Liga da Justiça. Quando o androide responde que ainda não o fez, Lex fica furioso e ordena que ele saia imediatamente. No entanto, o androide questiona a razão por trás da ordem, e Lex responde de maneira simplista, dizendo que é porque ele quer. O androide se recusa a aceitar essa resposta. Enquanto isso, na floresta, o grupo continua a procurar por Jennifer. O caçador de Marte, observando os pensamentos das pessoas, percebe a preocupação delas com a garota. Todos expressam que ficariam felizes se fosse sua própria filha e que desejariam o mesmo tratamento por parte de outros. O caçador de Marte decide ajudar na busca por Jennifer. Na casa do Dr. Ivo, Flash encontra o corpo do professor, enquanto o Lanterna Verde descobre o projeto do androide Amazo. Isso esclarece muitas coisas para eles. Além disso, o Lanterna Verde descobre que o professor Raivo trabalhou no programa de duplicação para permitir a evolução do androide, mas evolução no. Percebendo que o androide não estava mais disposto a ajudá-lo, Lex recorre à chantagem emocional. Ele menciona que terá que enfrentar a Liga da Justiça sozinho, podendo até mesmo arriscar sua vida no processo, mas argumenta que seria melhor dessa forma, já que o androide Amazo agora tem sua própria vida para viver. Fingindo um mal-estar, Lex desperta compaixão no androide, que concorda em eliminar a Liga por ele. Após a saída do androide, a mulher comenta que Lex está agindo de forma descontrolada em relação ao androide, mas Lex não se preocupa com isso. O professor Raivo havia incorporado algo no corpo do androide Amazo como um botão de emergência, capaz de detonar uma bomba escondida no cérebro do androide, caso ele se voltasse contra seu criador. Lex reconhece que o androide está agindo por amor a ele, mas também entende que o amor pode não ser eterno. Enquanto isso, na floresta, o caçador de Marte, ainda ouvindo os pensamentos das pessoas, consegue encontrar Jennifer. Ele a conduz de volta ao grupo, deixando todos extremamente felizes e agradecidos pelo resgate. Esse encontro renova sua fé na humanidade. A Mulher Maravilha ressalta a necessidade de ajudar no caso do androide Amazo, que já estava no meio da cidade, e todos os membros da Liga da Justiça. Os membros da Liga da Justiça se preparam para enfrentar o androide Amazo. Batman decide usar a Kryptonita novamente e pede que todos, incluindo o Superman, se afastem. A Mulher Gavião inicia o confronto, mas é rapidamente derrotada pelo androide. Em seguida, Batman aparece com a Kryptonita e consegue temporariamente subjugar o androide. No entanto, o Amazo não só copia poderes, mas também se adapta e evolui. Ele supera sua fraqueza em relação à Kryptonita e arremessa da mão do Batman. Superman e Flash tentam se aproximar, mas o androide joga a Kryptonita contra o Superman, imobilizando. Flash volta para ajudar, mas o androide está pronto para atacar. Flash tenta distraí-lo com sua velocidade, porém sem sucesso, sendo agarrado pelo pescoço. Nesse momento, Lanterna Verde aparece e consegue acertar o androide pelas costas, permitindo que Flash se liberte. Eles conseguem manter o androide ocupado até a chegada da Mulher Maravilha e do Caçador de Marte. Na continuação da história, Lex retorna com seu traje pronto e ataca o Lanterna Verde por trás, eletrocutando a Mulher Maravilha e deixando-a inconsciente. Em seguida, eles se unem para derrotar facilmente o Lanterna Verde. Quando o androide está prestes a acabar com a vida dos super-heróis, o Caçador de Marte se aproxima, alegando que eles não são inimigos. O androide se vira para Lex em busca de orientação, e Lex ordena que o elimine também. Então, o Caçador de Marte diz ao androide que ele sabe o que fazer. O androide, com seus novos poderes de leitura mental, descobre que tudo o que Lex disse era mentira e que ele nunca se importou verdadeiramente com o androide. Enfurecido,
o androide confronta Lex, e ao perceber que perderia a vida, Lex aciona um botão, detonando o cérebro do androide Amazo. Todos ao redor ficam chocados, mas para surpresa deles, o androide regenera sua cabeça e parte para atacar Lex. Após uma breve tentativa de fuga, o androide prende Lex com os poderes do anel. Em um momento de desespero, Lex implora por perdão, o que faz o androide perceber algo importante: todas as criaturas ali presentes são insignificantes para ele. Nada mais faz sentido, e o androide começa um processo de evolução, seu corpo se transformando em uma tonalidade dourada, indicando uma mudança drástica. Superman adverte Lex Luthor sobre a possibilidade de o androide retornar um dia e que ele precisaria aprender a rezar caso isso ocorresse. O Caçador de Marte reflete que talvez todos eles também precisem aprender a rezar eventualmente. Lanterna Verde tenta conseguir permissão de seus superiores para uma missão fora do planeta, mas é negada. Enquanto conversam, alarmes repentinos soam, indicando um objeto se aproximando em grande velocidade. Todos os Lanternas Verdes tentam criar uma barreira protetora, mas o objeto, revelado como sendo o androide Amazo, destrói a barreira facilmente e se encaminha para o planeta. O androide Amazo não encontra dificuldades para fazer um planeta inteiro desaparecer em sua rota. Percebendo o perigo iminente, os heróis se unem e planejam 3 linhas de defesa, em uma no solo, outra na atmosfera e a terceira no espaço, na tentativa de expulsar o androide antes que ele entre no planeta. Todos se preparam para o confronto iminente, cientes da gravidade da situação. Os heróis se teleportam rapidamente para suas posições designadas, e Superman está confuso sobre o motivo pelo qual o androide Amazo voltou, já que ele parecia ter alcançado seus objetivos com os humanos. Enquanto isso, uma repórter entrevista Lex Luthor em sua mansão sobre seu novo livro, no qual ele alega ser uma pessoa diferente, afirmando que sua vida mudou desde o momento em que teve que usar uma roupa especial para se proteger da kryptonita. Durante a entrevista, Supergirl e Steel aparecem para levá-lo, alertando Alex, sobre o retorno iminente do antigo amigo, a androide Amazo. No entanto, não existe um local seguro para onde eles possam levá-lo. Lex sugere uma barbearia que esconde uma passagem secreta. Enquanto Supergirl e Steel tentam segui-lo, Lex já havia preparado armadilhas, incluindo kryptonita, para vários tipos de heróis. Supergirl é impedida no caminho enquanto Lex chega ao seu esconderijo, repleto de portas de aço e armamentos. Lá dentro, Lex se prepara para enfrentar qualquer super-herói que possa aparecer. Subitamente, uma voz se faz ouvir: é o super-herói Electron, capaz de alterar seu tamanho. Lex fica desesperado, pois o ser mais poderoso do universo está vindo atrás dele, e a Liga da Justiça enviou um dos heróis aparentemente mais fracos para protegê-lo. No entanto, Electron é um especialista em nanotecnologia, a mesma tecnologia usada pelo Professor Ivo para criar o androide Amazo. Ele se oferece para ajudar Alex a encontrar uma solução para o impasse. Os heróis se teleportam rapidamente para suas posições designadas, e Superman está confuso sobre o motivo pelo qual o androide Amazo voltou, já que ele parecia ter alcançado seus objetivos com os humanos. Os heróis enfrentam o androide, porém são facilmente derrotados, pois o poder do androide é esmagador. O androide Amazo invade o esconderijo de Lex, e embora algumas armadilhas consigam atrasá-lo, são ineficazes no final. O canhão de laser preparado por Lex é disparado contra o androide, mas não tem efeito. O androide, ao ser atingido, compreende que deveria alterar sua programação, mas ele evoluiu além dessas limitações. Enquanto isso, Superman e outros heróis derrotados estão flutuando no espaço, quando muitos Lanternas Verdes aparecem para ajudar. Combinando a força de seus anéis, tentam um golpe fatal contra o androide, dispostos a sacrificar metade do planeta para detê-lo. Doutor Destino discorda dessa decisão, e decide buscar uma abordagem diferente. Ele tenta intervir, mas Lex Luthor, alertado por Electron sobre as manipulações do homem, é quase eliminado pelo androide. Inesperadamente, Electron reduz o androide a um tamanho subatômico, achando que isso o incapacitaria. O objetivo poderia ser apenas observar. O androide reflete sobre a proposta de Lex, mas ainda sente um vazio. Ele entende que acumular conhecimento não o satisfaz, pois não sabe qual seria seu verdadeiro propósito. Enquanto isso, os Lanternas Verdes continuam sua busca, porém não conseguem localizar ninguém, já que estão em um tamanho subatômico. Doutor Destino tenta impedir os Lanternas, reconhecendo que o androide aprendeu e poderia aprender novamente, mas diante da destruição causada, ele se vê obrigado a permitir a passagem.
Enquanto Luthor conversa com o androide, ele questiona a razão do ser continuar, sugerindo que ele poderia eliminar toda a vida no planeta e focar em sua própria existência. Alex argumenta que isso não lhe trará satisfação, pois ele não testemunharia o desfecho da evolução. Luthor insinua que talvez a missão do androide seja apenas testemunhar o curso dos eventos, observando o desenvolvimento do universo e sua trajetória. Contudo, o androide não se sente completo com essa perspectiva, apesar da possibilidade de viver eternamente para testemunhar tudo. Ele ainda busca um propósito maior, algo que vá além de apenas ser um observador passivo. Resolvem a situação em que Luthor, ao ver a incerteza do androide sobre seu propósito, sente compaixão por ele, e isso leva o androide a desistir de sua intenção de eliminá-los. Todos retornam ao tamanho normal, e os lanternas cercam o androide, ainda desejando punição por ele ter destruído um planeta. No entanto, o androide explica que não destruiu o planeta, apenas o transferiu para outra dimensão. Doutor Destino se oferece para ajudar o androide a encontrar um propósito, afirmando que essa é sua missão. Juntos, partem em uma jornada, talvez sem fim, em busca desse propósito. Ficamos por aqui, obrigado por acompanhar, até a próxima.